Assistiremos agora o primeiro palestrante do dia com o tema A Cocriação na Educação Pública Ribamarense. Nós vamos comentar a inovação, sobretudo no setor público, onde será de grande relevância para todos nós da educação. É o professor Marcos Soares, especialista, é assessor de comunicação da CEMED, de São José de Ribamar, educador, professor de oratória, escritor com 15 obras publicadas e publicitário. Tudo bom, professor Marcos? Seja bem-vinda à nossa jornada pedagógica. Bom dia, Kelma. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Marcos? Muito bom estar aqui nesse momento. Infelizmente, não estou podendo fazer o que eu gostaria mais, que é estar presente com vocês aí. Verdade. Eu fui ontem acometido da tal Covid. Eu estou aqui bem debilitado, mas bem motivado para dar conta do recado. Tudo bem, Marcos. Que Deus lhe recupere logo o mais rápido possível para que você possa estar conosco. Então, ótimo. A palavra agora é sua e seja bem-vinda a esse momento. Obrigado. Pessoal, bom dia. Prazer muito grande poder participar dessa jornada. Ela é extremamente significativa por vários fatores. Eu estava aqui ouvindo a professora Edilene falar sobre todas as buscas de solução que a CEMED desenvolveu ao longo de 2021. Tem tudo a ver com o que nós iremos tratar aqui. Mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto, eu quero fazer uma proposta para vocês. Gostaria que vocês estivessem atentos a uma pergunta, e essa pergunta tem um objetivo. O que é cocriação? O que é essa expressão que ainda é nova, principalmente no setor público? O que é isso? Cocriação. Cocriar. Como é que funciona isso? Preste atenção, a pergunta é essa. O que é cocriação? Quem responder a pergunta poderá, quem sabe, ganhar um livro meu. Falar bem é fundamental. Então, o meu livro está à disposição para todo mundo, lógico, mas há 2 pessoas hoje pela manhã que responderem até 23 horas e 59 minutos de hoje, as melhores respostas, as melhores soluções, nós iremos, então, dar como brinde o livro sobre o livro Falar Bem é Fundamental. Os ganhadores conseguirão o resultado como? O que tem que fazer? Elaborar o melhor conceito de cocriação e também dar um exemplo de projeto cocriativo. Vocês irão responder, quem quiser participar, é só uma forma de interagirmos um pouco mais com vocês. Quem quiser participar, responde, faz o seu conceito, elabora também a sua sugestão de projeto cocriativo, manda para este e-mail aí, marcosbrasil2030@gmail.com. Se enviar até hoje, às 23 horas e 59 minutos, estará dentro do, entre aspas, do concurso, da disputa. A pergunta é essa: o que é cocriação? E, além dessa pergunta, o que é cocriação, você vai responder também dando o exemplo de um projeto cocriativo. Agora, eu fiz questão de colocar textos longos, porque eu quero que vocês quiserem printar, é uma boa. Se quiser depois resgatar a informação também, se quiserem solicitar esse material, fique à vontade. Quando surgiu o termo cocriação? Esse termo cocriação, ele foi e ainda é muito utilizado mais na área do marketing e de negócios. Ou seja, quando surgiu esse termo, que foi mais ou menos aí nos anos 2000, foi um desdobramento de um outro termo que estava também surgiu um pouco antes, que foi o termo coprodução. Então, cocriação nasceu da ideia de coprodução. Então, qual era essa concepção de coproduzir? Era produzir com a participação
de outros sujeitos. Por exemplo, eu vou criar alguma coisa, eu vou, por exemplo, construir uma casa. Então, eu quero fazer uma coprodução com a participação, quero fazer uma casa envolvendo pessoas da comunidade. Então, vou citar para vocês uma realidade que eu vi de perto em Uberaba, Minas Gerais. Quando eu estive em Uberaba, eu conheci um homem que criou uma ideia muito legal de construção de casas de um modo bastante diferenciado, que era com a mobilização da comunidade. Este homem coproduziu 500 casas para pessoas carentes. Ele, junto com outras pessoas, todos voluntários, e eles criaram o projeto João de Barro. E ali foi uma ideia de coprodução comunitária, todo mundo participando. Por exemplo, eles iam no mercado, iam numa loja de material de construção e fazia solicitação, levava a ideia, olha, estamos querendo construir uma casa em bairro tal para uma pessoa carente. E ali naquela ideia de coprodução, as empresas doavam material de construção. Jovens e adultos da comunidade, todos voluntários, se juntando com este homem chamado Jurandir, que é vereador hoje em Uberaba, eles conseguiam construir uma casa no final de semana. Coprodução, todo mundo junto para produzir. E isso estimulou a ideia da cocriação. O primeiro artigo que tratou sobre isso, que deu start, nasceu, foi esse aí, o Co-opting Customer Competence. Esse artigo foi publicado em 2004, um artigo importante porque ele começava a tratar da ideia de cocriação. Começava-se a debater sobre isso, a refletir acerca dessa nova concepção, que já não seria mais a concepção de coprodução. A cocriação, então, nascia para ser algo anterior à coprodução. Então, comece a pensar sobre isso. Quando surgiu o termo, surgiu mais ou menos ali, meados, ou mais ou menos, bem no começo do ano 2000, um estímulo dado para uma outra ideia, para um outro termo de coprodução, e esse termo cocriação nasceu deste artigo que depois virou livro, publicado em 2004. Agora, para que surgiu a cocriação? Tudo bem, ela nasceu com uma ideia muito interessante, mas para que ela surgiu? Surgiu para quê? Ela nasceu, como eu disse, ela nasceu dentro do ambiente, do âmbito dos negócios, mas ela ficou muito presa aos negócios. Ela nasceu, a ideia de cocriação, como forma de inovação, onde todos os envolvidos, os stakeholders do negócio, eles na verdade, se juntavam para buscar agregar valor ao produto, resolver um problema, melhorar um produto, trabalhar um conceito novo de marketing e por aí vai. Vamos dar aqui um outro exemplo. Eu não vou citar nome de empresa, mas uma certa empresa de calçados, uma empresa famosa, eles queriam lançar um novo modelo de tênis. Então, tente imaginar a marca, eu não vou divulgar, tente imaginar qual seria essa empresa. E eles resolveram ouvir as pessoas, ouvir não somente a equipe de marketing, não somente dar valor ao que foi pensado pelo marketing, mas ouvir os profissionais em geral, ouvir clientes, ouvir pessoas contra a própria empresa, os que discordavam dos métodos de marketing da empresa, ouvir todo mundo para, assim, lançar uma nova ideia de produto, um novo tipo de produto, um produto com uma nova concepção. Então, isso tudo está ligado à cocriação, mas muito restrito ainda, por um bom tempo, como se fosse uma espécie de inovação. Vamos inovar em alguma coisa e, para inovar, é importante cocriar. Cocriamos, no entanto, desde que nascemos. Preste bem atenção nisso. Eu estou afirmando que cocriamos desde que nascemos. Marcos, como é que é isso? Cocriar desde que nasce? Que história é essa? Nós cocriamos desde que nascemos porque pensa no nascimento de uma criança. Quantas coisas, quantas pessoas, quantos profissionais envolvidos
Eu não vou entrar aqui em detalhes pelo nosso tempo, estou aqui marcando o tempo. Eu vou falar um pouco menos do que os outros devido às debilidades do meu corpo. Então, co-criamos desde que nascemos. E como é que funciona isso numa criança? Desde a relação sexual dos pais, e lá dentro do útero ele vai se formando, até quando ele nasce. Tanta gente envolvida nisso, não só o casal, mas o médico que faz o parto. Vamos imaginar assim, nosso prefeito, doutor Julinho, o pessoal mandando mensagem aqui, obrigado, obrigado, mandando aplausos, que legal. Muito bom, muito bom. E nosso prefeito, doutor Julinho, fazendo o parto. Aí vem a equipe de apoio lá, a enfermeira, técnico de enfermagem. Vamos imaginar tanta coisa acontecendo para que alguém nasça. Nós nascemos da cocriação. O próprio Deus criou todas as coisas do nada, cocriou. Não devemos, portanto, limitar o conceito de cocriação ao âmbito empresarial. A cocriação está em tudo. Cocriamos desde que nascemos, e a partir do momento em que duas pessoas conversam ou interagem, a partir do momento que duas pessoas estão dialogando, uma interfere no pensamento da outra, e se há essa interferência, e se ambos resolvem valorizar a troca de experiências, a troca de ideias, isso é chamado de processo criativo. Que coisa interessante. Eu sei que há muitas barreiras para que as pessoas ouçam as outras. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a opinião dos outros. Tem pessoas que têm o ego inflado, só elas têm a ideia. Só vale a pena se a ideia for partir dela. Só vale a pena se a ideia for aquilo que ela pensou, aquilo que ela achou, idealizou. Então, há pessoas que têm dificuldades enormes de aceitar a ideia do outro. Co-criar só é possível quando, de fato, eu estou aberto para dialogar, quando eu estou aberto para pensar fora da caixa, inclusive que eu deixe o ego de lado e eu absorva aquilo que seja bom, que a outra pessoa ou as outras pessoas estiverem apresentando. Então, nós co-criamos quando estamos dialogando, nós co-criamos quando estamos interagindo e quando há uma interferência mútua de pensamentos. Mas o que significa co-criar? Aqui é o meu conceito, lógico que você vai fazer o seu e mandar para o meu e-mail. Eu vou simplificar aqui para você pensar. Co-criar é conversar construindo sobre a ideia do outro e vice-versa, da outra e vice-versa, sem as travas do passado. É ver novas possibilidades, sem o ranço da auto-vitimização, da inveja, ou do chamado espírito de sabotagem. Se a pessoa tiver ranço de auto-vitimizar, se a minha ideia era melhor, eu sabia que eu ia me colocar de lado, sempre foi assim na minha vida. É a pessoa que se auto-vitimiza. Se a pessoa colocar a auto-vitimização numa troca de ideias, ela vai emperrar o processo co-criativo. Ou inveja. Ah, não. Essa menina aí na minha frente, não. Esse professor aí, nunca. Eu tenho ideias melhores, eu vou provar que sou capaz. É a pessoa invejosa que acha que vai sempre ser melhor. E há aquele que é pior ainda, que tem o chamado espírito de sabotagem. E essa pessoa com o espírito de sabotagem é aquela que não somente atrapalha, como vai fazer de tudo para que a ideia dê errada, para que o projeto afunde. Infelizmente, em todo canto tem muita gente com espírito de sabotagem. Mas, se eu desenvolvi a concepção de co-criar, eu vou então aprender a construir sobre a minha ideia, sobre a ideia dos outros, e não vou colocar barreiras, nem ranços, nem inveja, nem sabotagem, e não vou atrapalhar o processo. Co-criar, participar, partilhar. Conforme Indy Coates, é um termo amplamente utilizado para descrever uma mudança de pensamento a partir da organização, como um definidor de valor para um processo mais participativo, onde as pessoas e as organizações, em conjunto, geram e desenvolvem significado para as diversas realidades
e possibilidades. Então, quando se pensa em cocriação, eu estou pensando em cocriar, participar, partilhar. Gravou isso aí? Cocriar, participar, partilhar. Então, segundo esses autores, quando nós estamos abertos a essa tríade, em termos de troca de ideias, haverá, sem dúvida, a mudança de pensamento. Nós iremos dar novos valores a um conceito, a um processo, a um projeto, a uma ideia. Nós iremos buscar significado que se torne interessante para todo mundo. Cocriar, participar e partilhar, isso é essencial para quem quer desenvolver coisas importantes que a gente chama de mentalidade criativa. Eu elenquei aqui pessoas que talvez tenham a mentalidade co-criativa. Eu quero que você pense sobre isso e se avalie. Eu fiz questão de não colocar aqueles slides dando enter o tempo todo para facilitar para você entender esse procedimento todo técnico e de informação de algo novo, que é a cocriação. Vamos lá. Quem tem mentalidade co-criativa, primeira coisa, não se fecha nas suas próprias ideias. Então, pense aí você. Você é alguém que é fechado para as próprias ideias? Alguém que se fecha nas suas ideias? Se você é assim, vai ter dificuldade de co-criar. Mas se eu não me fecho nas minhas próprias ideias, eu estarei aberto para o desenvolvimento de uma mentalidade co-criativa. A segunda coisa importante, para que eu me avalie se eu tenho essa mentalidade co-criativa, a pessoa que tem isso, ela respeita as ideias e opiniões das outras pessoas. Ou seja, uma pessoa aberta para co-criar, ela ouve as ideias dos outros, ela ouve as opiniões das outras pessoas, ela não se fecha em suas próprias ideias, e com isso ela começa a deixar fluir as melhores alternativas, que pode ser que não sejam as dela. Pode ser que um colega participando ali, que deu uma ideia boa, eureka, pum. Aí a pessoa, é isso, é essa a ideia. Outra coisa legal é que quem tem mentalidade co-criativa, ela ouve mais e fala menos. Grave bem isso. Tem gente que tem uma mania de falar, e atropela a fala do outro, e só ela fala e tal. Não é por aí. Por que é preciso falar menos? Ouvir mais e falar menos? Porque são ideias. Eu preciso dar um tempo. Eu me lembro aqui de um amigo que ele fala, Marcos, nós temos que ruminar as ideias. Ruminar. Ou seja, eu preciso dar uma pausa, um silêncio. Preciso ouvir meu próprio pensamento. E quem ouve mais e fala menos, se ouve mais e ouve melhor as outras pessoas. Então, quem tem mentalidade co-criativa, ela consegue ruminar as ideias, porque ela é um pouco mais silenciosa. Ela não quer projetar uma personalidade de que sabe tudo, uma personalidade que é a solução, ela que trouxe a solução, ela que trouxe a resposta. A quarta coisa importante é que quem tem mentalidade co-criativa tem o foco na solução do problema. Preste bem atenção nisso. Pessoas com mentalidade co-criativa, elas buscam a solução do problema e não a imposição das suas ideias. Nós estamos fazendo uma jornada pedagógica que teve que mudar tudo. Seria presencial, com o decreto do nosso prefeito, e em função da pandemia que continua, eu estou aqui ministrando essa palestra para vocês, infelizmente com Covid. Então, você imagina uma mudança brusca de tudo, mudar tudo, em menos de um mês. Houve um trabalho co-criativo, ninguém sabotou, ninguém atrapalhou. O nosso estúdio, no Ligados, nesse momento, tem uma equipe técnica gerando a nossa jornada. Tem uma apresentadora, tem palestrantes que vão falar do estúdio, a nossa secretária falou do estúdio, a Edilene falou, idem. Nosso prefeito gravou um vídeo, todo mundo participando, todo mundo buscando solução para o problema. Isso é fantástico. Isso é co-criar. Porque ninguém quis sabotar, ninguém trabalhou contra.
Que Deus nos proteja. Que a CEMED continue sendo co-criativa, sem egos, sem gente querendo se projetar às custas de A e B, porque a mentalidade co-criativa não permite, não dá espaço para aqueles que querem projetar o ego, projetar a si mesmo. É algo coletivo, busca de solução coletiva. A quinta coisa importante é que quem tem mentalidade co-criativa vibra com a solução encontrada. Vibra com a solução encontrada. Então, esta pessoa co-criativa, vamos imaginar o seguinte, trocou-se ideia, bateu papo, todo mundo dialogando e tal pessoa deu uma ideia. E aquilo virou solução. Essa pessoa co-criativa, mesmo que a sua ideia tenha sido vencida, ela disse, é isso, vamos fazer isso. Gostei muito. Conte com a minha participação, conte comigo. Essa pessoa vibra com a solução encontrada e ajuda a construir as ações. Sabe como? Como se o projeto fosse seu, como se a ideia nascesse de si mesma. Ela não sabota, ela não tem inveja, ela não se auto-vitimiza. Pelo contrário, ela vibra com a solução encontrada. Portanto, a minha pergunta é, você tem mentalidade co-criativa? Não se fecha para suas próprias ideias? Respeita ideias e opiniões dos outros? Ouve mais e fala menos? Tem um foco na solução do problema e não na imposição de seus pensamentos e ideias? Você vibra com a solução encontrada de tal modo que você se envolve com o projeto como se ele fosse seu? Se estas características fazem parte da sua personalidade, então você tem sim mentalidade co-criativa. A cocriação na educação pública ribamarense, que é o tema central da nossa palestra. Eu fiz questão de trabalhar um pano de fundo sobre cocriação, até porque é algo que está nascendo, principalmente no setor público. Eu estou com um artigo científico prontinho, que decidi deixar para publicar depois desta jornada e depois da Covid, se Deus quiser, semana que vem, um artigo sobre a cocriação na educação pública, dando como exemplo o que está acontecendo em São José de Ribamar. Então, inclusive com base nisso que eu fui desafiado a apresentar para vocês um tema ainda muito novo e desafiador, que nós precisamos trabalhar muito para que ele possa se tornar bastante frequente no setor público. Ouso dizer, não estou dizendo que isso é 100% verdade, eu não sei, ouso dizer que estamos hoje fazendo história em relação à cocriação no setor público. Pesquisei muita coisa, inclusive em outros idiomas, e não há, no Brasil, por exemplo, não encontrei nada ainda sobre cocriação na educação pública. Estou pesquisando, pode ser que já exista. Pesquisei também na língua inglesa, ainda não encontrei muita coisa de outros setores. Por exemplo, no setor que encontrei tanto no Brasil quanto fora do país, foi na área de turismo. A área de turismo tem muito isso já, mas não de forma específica, algo abrangente, algo no geral, não na área pública. Então, de certo modo, talvez hoje, só o tempo vai nos mostrar, estejamos batizando esse momento como algo que nasceu aqui. Está nascendo, quem sabe, essa concepção de trabalhar com a criação na educação pública. Então, Ribamar pode ser que esteja de novo na frente. Com o tempo saberemos. A cocriação na educação pública, é importante saber que esse setor ainda não tem a cultura cocriativa. O setor público, em geral, ainda não tem a cultura cocriativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui assessor de comunicação de uma prefeitura há muitos anos, e ano depois eu fui secretário de planejamento de uma outra cidade. Naquela cidade onde eu tive a oportunidade de ser secretário de planejamento, ainda que sem saber, eu busquei alguns meios, algumas formas de trabalhar com a coparticipação da comunidade. Você tem lembrando aqui de um fato, havia uma pessoa que me perseguia muito, politicamente falando. Mesmo essa pessoa me perseguindo, eu sabia que ela era muito competente, uma senhora. Ela tinha muito contato com a comunidade. O que eu fazia? Eu mandava chamar essa senhora para trocar ideias com ela. Aí me dizia, você está ficando louco, cara? Essa mulher só fala mal de você. Eu dizia assim,
eu acho que é bom ela falar mal de mim perto de mim. Vou chamar ela aqui. Então, eu trazia essa senhora para falar comigo e ela começava a ter uma certa vergonha. E um dia ela disse, poxa, secretário, eu falo mal de você em tudo que é canto, politicamente, você me chama para pedir sugestão, pedir ideias. Aí eu dizia para ela o seguinte, é lógico que eu quero as tuas ideias. Eu deixo para lá tuas críticas a meu respeito e absorvo as tuas ideias, porque elas são boas. Com o tempo, essa mulher passou a dar boas ideias e passou a ser uma parceira. E, de repente, não falava mais mal do Marcos Soares. Mas era algo específico da minha secretaria com a minha pequena equipe. Na verdade, não existia e ainda não existe, no geral, uma cultura co-criativa no setor público. Ouso dizer, mais uma vez, então, que a CEMED de São José de Ribamar, em 2021, realizou vários projetos co-criativos. Se você percebeu, a professora Edilene, ela fez esse apanhado geral na fala, agora há pouco, em relação a tudo que a CEMED construiu no ano 2021. Citou tanta coisa que aconteceu, e cada vez que eu estava vendo ela citar os exemplos, eu percebia naquilo tudo a cocriação. Mas, por questão de ter que fazer um recorte aqui, eu escolhi 3 projetos, não estou dizendo que eles são os principais, entenda isso. Em função do recorte mesmo, eu escolhi 3 porque são áreas bem distintas, só para a gente ter uma concepção de cada um de maneira bem objetiva. Eu escolhi o Busca Ativa Escolar, o cartão merenda e as aulas pelo Ligados. Se alguém fala, mas o Busca Ativa Escolar já existia. Já existe. Não é cocriação ribamarense. Não é cocriação ribamarense. Mas a maneira como ele foi gerenciado, a gestão dele, para que a Busca Ativa Escolar fosse sucesso que foi o ano passado em São José de Ribamar, a gestão, a participação de todos foi extremamente co-criativa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi contato de pessoas dizendo assim, Marcos, aqui na minha rua tem umas crianças que não têm escola, onde o pessoal passa aqui, crianças fora da escola. Mãe da comunidade, não era a mãe da criança, mas alguém da comunidade, preocupada com uma filha do vizinho que estava fora da escola. Então, o envolvimento de todos, a coordenação de todos, a coordenação do professor João, e tanta gente envolvida com ele, tantos setores envolvidos, secretarias além da CEMED, outras secretarias, ou seja, a busca ativa escolar, a maneira como aconteceu em Ribamar no passado, foi co-criativa. O cartão merenda. Houve várias etapas, muita gente envolvida. Desde o nascimento da ideia, professor Reginaldo à frente, coordenando o cartão merenda, o momento em que a Câmara dos Vereadores aprova o aporte financeiro para que o nosso prefeito pudesse fortalecer o cartão merenda, tornar, de fato, a ideia do cartão sólida, que beneficiasse as crianças e as suas famílias também, e ao comércio. Então, perceba aí que há uma série de atores envolvidos nessas ideias. O Ligados, tendo à frente a professora Daniele Buna, que também foi algo co-criativo. Eu participei de vários momentos do Ligados, no seu nascimento e também ao longo, em alguns momentos, ao longo das aulas, participação de muita gente, ideias daqui e dali, todo mundo buscando solução. Ou seja, nós tivemos um ano de 2021 extremamente co-criativo. E eu vou trazer aqui como referência como é que funciona problema e solução em co-criação. Vou trazer como referência um exemplo. Eu peço que o pessoal no estúdio fique atento aí, porque eu estou no meu limite já. Eu vou ter que parar mais cedo um pouquinho, mas eu quero dar exemplo aqui de um problema. Eu vou dar um exemplo de um problema que eu participei mais diretamente, fica mais fácil para que ficou mais fácil para que eu tivesse a busca da solução aqui na palestra. Problema 1. É só esse exemplo, senão eu teria que fazer mais 2, e não daria tempo, eu teria que aprofundar mais. Como ministrar aulas para os mais de 26 mil alunos da rede pública nesse tempo de pandemia, onde os alunos e professores não podem estar presentes nas escolas? O que fazer
para que o ano letivo não seja perdido, prejudicando o aprendizado de milhares de crianças e adolescentes ribamarenses. Esse é o problema. Um dos problemas que exigiam soluções. Aí vem a ideia de se pensar, solução. Quando estamos buscando solução, isso serve para quem vai preparar a aula de hoje, a aula de amanhã, serve para quem vai viajar, para quem vai casar, serve para quem vai fazer um projeto. É o famoso e se? E se nós fizéssemos assim? Você está numa reunião ali, preste atenção, você está numa reunião, você vai participando das ideias, ao invés de dizer, não, eu acho que o melhor é isso, esqueça o eu acho. E trabalho com e se? E se nós fizéssemos assim? E se nós seguíssemos por esse caminho? O e se, ele não afronta na comunicação. É como se dissesse, o que vocês acham dessa ideia? É mais ou menos a mesma pegada. O que vocês acham disso? E se nós elaborássemos o projeto assim, assim, assado? Se aplicássemos um teste com tais alunos? E se fizéssemos isso? E se fizéssemos aquilo? Você quer encontrar a solução? Use o e se. Depois de se trocar ideia, de se buscar a solução, aí todo mundo vai começando a chegar no conceito, começando a definir o caminho da solução, aí vem a outra parte. O que fazer para? Beleza. Pessoal, eu acho que o caminho vai ter que ser aula pela televisão. E se nós contratarmos uma produtora? E se nós montarmos uma? E se nós fizermos parceria? Aí começa e se isso, e se aquilo. O que fazer então? Já que decidimos que vamos ter aula pela televisão, o que fazer? O que fazer para que isso possa funcionar? O que fazer para que as aulas deem certo? Aqui, nessa jornada, nós usamos, mesmo sem falar, nós usamos o e se e o que fazer para. O tempo todo. E se nós modificarmos isso? E se nós formos por esse caminho? O que fazer para a jornada funcionar? Qual o lugar mais adequado para montar a base, para transmitir a jornada? Aí chegou-se à concepção que seria importante fazer no estúdio do Ligados, tem câmeras, tem o próprio estúdio, internet boa e tudo mais. Quer encontrar a solução? Use o e se e use o que fazer para encontrar a solução. E nós encontramos, então, a solução. Buscou-se soluções entre março e novembro de 2021, a partir de um amplo debate dos diversos setores da CEMED, em conjunto com a ouvidoria de alunos, pais de alunos e de profissionais das áreas de comunicação, educação e tecnologia da informação, visando o embasamento necessário para planejar e viabilizar as ações educativas de forma remota, sequenciada e produtiva. Criou-se o Ligados. O Ligados nasceu bem antes. Imagina, de março, abril, maio, junho, até que as aulas começassem ali em meados de agosto. Houve uma série de momentos, uma série de etapas, mas encontrou-se uma solução co-criativa, sim. Encontrou-se uma resposta para os alunos, os mais de 26 mil alunos, para a própria CEMED, para os professores, os gestores escolares. Ou seja, o Ligados é um exemplo, uma referência aqui de solução co-criativa. Não há uma pessoa que se destaque assim, essa pessoa, se não fosse ela, nada aconteceria. Se não fosse a pessoa, tudo daria errado. Não, não foi assim, não está sendo assim. Pelo contrário, um trabalho coletivo, um trabalho com a participação de vários atores do processo, pessoas envolvidas em diferentes áreas. Eu coloquei 3 aqui, comunicação, educação, tecnologia, mas há outros setores. Nós ouvimos os pais, nós ouvimos a comunidade, ouvimos os alunos, os gestores, pessoas de outras áreas, até de outras cidades. Principalmente quem estava mais à frente, quem esteve mais à frente, ouviu muitas sugestões. Para quê? Para que o Ligados desse certo. O próprio nome Ligados, quando a agência apresentou a ideia, todo mundo abraçou, achou interessante, achou prático.
que se resolveu numa reunião online de menos de 1 hora, porque já estava a concepção pronta, a ideia já estava bem trabalhada. Quando a agência trouxe a concepção do nome e a identidade visual, foi fácil, entre aspas, foi fácil, em certo sentido, porque já havia se passado alguns meses de debate na busca das soluções para as aulas pela televisão. Então, nós precisamos pensar o seguinte: o processo co-criativo, como é que funciona ele? O processo co-criativo é extremamente salutar, exigindo de todos os envolvidos um comportamento maduro, aberto ao diálogo, interativo e com análise das melhores possibilidades para se chegar ao objetivo pretendido. Eu vou repetir. Para que se desenvolva um processo criativo saudável, os envolvidos têm que ser maduros, abertos ao diálogo, interativos e que estejam também dispostos a analisar as melhores possibilidades. Lembra? Já falei sobre isso antes. Não são as minhas melhores possibilidades, não são as minhas melhores ideias, são as melhores possibilidades, as melhores soluções. Se aquilo ali é solução, acabou. Não tem que perder tempo. O nome vai ser cartão merenda. Aí, não, mas porque eu acho que não fica legal, cartão merenda, a minha ideia eu acho que é melhor. Aí está todo mundo tentando chegar no consenso: olha, cartão merenda é uma coisa prática, já de estudo, fala de cartão e fala de merenda e tal. Quem é co-criativo é maduro, aberto ao diálogo, aceita a opinião e chega-se com isso ao objetivo pretendido. Isso é muito interessante, porque a pessoa que está aberta para co-criar, para participar desse processo, por exemplo, nas ações da CEMED, ela não vai emperrar o processo. Ela não vai ser a pessoa do contra. A pessoa do contra em uma ideia, ela sai fofocando. Ela começa a falar mal de A, B e C, porque falta maturidade, falta humildade e maturidade. Então, entenda uma coisa: se há algo que tem que ser trabalhado muito para que eu possa co-criar daqui para frente na minha vida, chama-se maturidade. Maturidade, por quê? Porque, de repente, eu vou ter que engolir sapo, como se fala. Eu estava com uma ideia muito boa aqui, eu achei que daria certo, mas disseram: é aquela ali, é aquela ideia. Eu, Marcos Soares, já passei algumas vezes por isso. Eu estava, por exemplo, numa época, fazendo a gestão de uma campanha política e, no meio da reunião, a candidata que está fazendo a gestão, essa candidata chegou assim e falou: Marcos, essa pessoa aí vai trabalhar contigo. A partir de agora vai fazer isso, isso e isso. Eu nem sabia quem era a pessoa. E eu estava com uma outra pessoa em mente. Mas ela era a candidata e ela havia definido, eu tinha que engolir. Eu tive que ter um comportamento maduro. Eu estava com outra pessoa em mente, eu gostava muito do trabalho daquela pessoa. Mas chegou essa sugestão, eu falei: à vontade, tranquilo, seja bem-vinda, fulano. E demos certo. Mas se eu fosse imaturo, se eu me fechasse no meu mundo, se eu fizesse aquele bico de quem está amuado, eu iria talvez criar um atrito muito grande e poderia prejudicar o processo para alcançar o objetivo. Então, o processo co-criativo exige maturidade, exige que eu esteja aberto ao diálogo, aberto a ouvir as opiniões, as mais diversas e as adversas. Interativo, eu estou trocando ideias presenciais, virtuais, buscando solução e todo mundo envolvido no processo buscando as melhores possibilidades. Agora, 4 pilares na cocriação. Camargo explica que a estratégia funciona quando a gente desenvolve e pratica os 4 pilares. Primeiro é esse aí: diálogo entre as partes para alcançar os objetivos traçados. Esse é um pilar, é o diálogo entre as partes. E eu dialogo para alcançar o objetivo traçado. O segundo pilar: acesso aos recursos e informações por ambas as partes. Ninguém sabota as informações e os recursos. Todos os envolvidos na cocriação, eles têm acesso aos recursos, têm acesso às informações. Não há aquela pessoa que esconde a informação. Se a pessoa escondendo a informação, ela está fora de um processo co-criativo. E há pessoas que têm dificuldades com isso, porque elas querem que a informação nasça delas,
que a solução parta delas. Mas é um pilar da cocriação é esse, que os recursos e informações, todas as partes envolvidas tenham acesso. Compreensão não só dos benefícios, mas dos riscos da estratégia. A cocriação também mostra para nós que existem riscos. Então, nós estamos aqui, repetindo, estamos aqui numa jornada 100% online. Existem riscos da internet cair, de faltar energia. Eu que quase não conseguia dar conta do recado. Você não tem ideia, estou suando muito aqui agora, mas não pude ligar ar-condicionado. Então, existem riscos, mas há os benefícios. E em nome dos benefícios, se estes benefícios realmente forem importantes, a velha expressão e se isso for ajudar no benefício, eu tenho que correr esse risco. As aulas pela TV poderiam dar errado, mas deram certo. As estratégias da busca ativa escolar poderiam dar errado algumas, mas deram certo. Do merenda escolar, deram certo, mas havia riscos, vários riscos. No entanto, se eu quero desenvolver a cocriação, eu tenho como pilar também a compreensão dos benefícios e dos riscos. E a outra coisa importante é a transparência em todas as ações. Sermos transparentes com tudo. E aí entra um ponto essencial na transparência das ações, a comunicação. Comunicar, falar claramente, expressar claramente o que tudo aquilo que envolve a concepção, o desenvolvimento e a realização de um projeto cocriativo. Eu tenho que ter uma comunicação clara. Eu sou professor de oratória. Então, o que eu digo em relação à oratória? Eu digo que comunicação é compreensão. Se não há compreensão, não está havendo comunicação. Por exemplo, se eu não estou conseguindo me comunicar com você, então não estou conseguindo passar o que é o correto. Eu não consigo ser compreendido. Se eu não sou compreendido, não houve comunicação. Se eu falo aqui em chinês, ninguém compreende, não há comunicação. Nós temos alguém aqui fazendo a transmissão específica para a área de Libras, para comunicar para este público também. Ou seja, a comunicação é ligada à compreensão. Quando eu estou dentro de um processo co-criativo, eu tenho que pensar muito na minha comunicação. É por isso que é importante falar menos e ouvir mais, para que eu possa falar com propriedade, falar com clareza, com segurança. E aqui eu coloquei as logomarcas dos 3 projetos co-criativos da CEMED, dentre tantos. A UNIDI poderia estar aí, sim, e tantos outros. A produção de outros setores, tem muita coisa que acontecer, que está acontecendo. Eu não estou aqui privilegiando ninguém, entendam isso, para ser bem claro na minha comunicação. Eu peguei projetos de áreas bem diferentes para a gente poder pensar nessa dimensão da CEMED. Então, eu peguei coisas bem distintas aí, tranquilo? Para que não seja mal entendido. Eu não poderia divulgar todos devido ao foco da própria apresentação, então eu trouxe esses 3 aí. Cartão Merenda abasteceu a criança, abasteceu o mercado, aumentou a economia, busca ativa, que resgatou crianças fora da escola, e o Ligados, que realizou as aulas. Então, vocês percebem aí, eu busquei 3 dimensões de projetos da CEMED, dentre tantos maravilhosos co-criativos, pessoas que estiveram à frente fazendo um grande trabalho. Vamos lá. Quais as ações a executar para que eu possa co-criar? Ações práticas. O que eu preciso fazer para que eu possa co-criar? Primeira coisa fundamental, se eu quero executar as ações, eu preciso definir a ação. Definir a ação. O que eu quero alcançar? É a definição da ação a executar. O que eu quero fazer? Então, se alguém fala assim, nós precisamos buscar este aluno que está fora da escola, então, eu preciso definir a ação. No caso da busca ativa escolar, já existia uma definição de ação em âmbito nacional, do próprio projeto em si.
mas eu preciso pensar localmente. Que ações realizar aqui em Ribamar, para que eu consiga estimular essa família, este aluno, e trazer este aluno para a sala de aula, trazer esse aluno para a escola, para que esse aluno possa ser contemplado com algo que a lei lhe outorga, o direito de estudar. Então, eu preciso definir a ação a executar. Isso é fundamental. Na hora que eu sei qual a ação a executar, então eu começo a fazer os recortes necessários. Eu começo, então, a buscar perguntas, soluções, ouvir ideias, para que eu possa ter os melhores resultados desta ação. Segunda coisa importante, depois que eu defino a ação, eu preciso listar um objetivo claro e preciso. São vários, mas liste um. Coloque um como referência. Aquele grande objetivo. Aquele objetivo que possa definir em poucas palavras o que a ação tem que realizar. Eu tive, há 2 anos e 6 meses, hoje dia 25 de janeiro, 2 anos, 6 meses e 5 dias, eu tive uma lesão medular. Fiquei tetraplégico, passei meses sem andar, tenho 8 pinos aqui no pescoço. E depois que eu comecei a andar de novo e tal, eu sempre trabalhei com objetivo de vida. Eu pensei, se eu estou vivo, continuo vivo, qual é a minha missão agora? Que missão Deus tem para mim? E eu fiz a minha missão bem objetiva: gerar felicidade. A minha missão, depois dessa lesão, tudo que eu passei, que eu vivo todo dia isso, procuro viver, é gerar felicidade. Gerar felicidade onde eu estiver, gerar felicidade para as pessoas, gerar felicidade para quem quer realizar sonhos. Então, eu tinha um desejo, uma ação. O que é? O que fazer pelas pessoas? E botei isso como objetivo: gerar felicidade. Se eu conseguir que alguém fique melhor pelo trabalho que eu desenvolva, fique melhor por uma palavra dita, isso está me ajudando a realizar a minha missão. Então, quando alguém trabalha a cocriação, tem que definir um objetivo claro, preciso, que sintetize em poucas palavras a ação a ser executada. Aí vem uma outra etapa importantíssima do processo cocriativo: estabelecer quem vai participar. Coloquei 2 quem aí, já era o problema dessa Covid me pegando, revisando, da sair esse erro. Estabelecer quem vai participar. Quem são as pessoas envolvidas? Quem são as pessoas que estarão se envolvendo com a ação, participando da ação? Quem são elas? Qual o perfil delas? O que cada um fará? E aí vem a outra etapa, que é executar a estratégia. Eu pego uma ação e transformo em estratégia. A ação é a mais específica, é só para ter um objetivo claro, e a estratégia, tudo isso está ligado ao que eu vou fazer acontecer para que a ação dê certo. Trabalhei para um chinês. Esse chinês, todo dia, de manhã cedo, trabalhei 1 ano para ele, aprendi muito com esse homem, com aquele homem. Todo dia pela manhã, bem cedo, ele dizia assim: Shuari, Tateja. Todo dia. Shuari, Tateja. Soares, estratégia. Era todo dia. Ele queria que eu tivesse uma estratégia de ação por dia. Durante 1 ano, desse 1 ano, 10 meses, eu tive que buscar uma solução estratégica diária de alguma ação de marketing a realizar. Aquilo, para mim, foi uma pós-graduação, uma especialização, para ser mais preciso. Uma especialização em estratégia, porque todo dia tinha que buscar algo diferente. E ele dava pressão grande. Dizia, até tal hora, estratégia. Então, até 10 da manhã eu tinha que estar com a estratégia pronta. A estratégia é que circunscreve, é que abrange e fundamenta a ação. Quanto mais bem elaborada, quanto melhor pensada em termos da estratégia, melhor vai ser a ação. Já dizia o pai do marketing moderno, Peter Drucker, ele dizia o seguinte, morreu aos 93 anos, ele dizia que quanto melhor eu planejar as ações de marketing, mais fácil vai ser executar. Quanto melhor for a estratégia elaborada, mais fácil vai ser para a ação. Corrobora com pensadores da área da administração que dizem o mesmo, que quanto mais eu planejo, menos tempo, entre aspas, menos gastarei, entre aspas, na ação. Porque vai ser tão bem planejado que a ação não vai ser um peso. A ação vai reproduzir
ipsilíteres a estratégia. Eu estou chegando aqui a 1 hora de palestra, mais ou menos. Era o tempo que eu tinha, vou ver até onde aguento. Peço aqui que a turma no estúdio já esteja a postos, porque estou no meu limite. Então, vamos lá. Executar a cocriação inclui definir a ação, listar um objetivo claro e preciso, estabelecer quem vai participar, quem vai fazer o quê, e executar a estratégia, sendo que a estratégia tem que ser bem montada, bem elaborada, bem produzida. Eu estou, com isso, entregando a vocês essa palestra, dizendo o seguinte: a cocriação na educação pública ribamarense foi e tem sido a busca por soluções criativas, inovadoras e inéditas em tempo de pandemia. E o importante é que você entenda o seguinte, que soluções que poderão ser ampliadas ainda mais, com a participação de todos os sujeitos do processo educativo. Então, a CEMED de Ribamar está de parabéns, todo mundo envolvido, sem citar nomes, mas citando só como referência, a partir da nossa secretária de Educação, professora Concita, que sempre facilitou para que as ideias dessem certo, e dizer para vocês que nós temos sido co-criativos, temos sido inovadores, sim, e até há ineditismo em algumas ações nossas, principalmente nesse tempo de pandemia, principalmente em meio a tantas guerras que temos enfrentado, tantas lutas que temos enfrentado, mas está todo mundo ombreado, todo mundo buscando solução, todo mundo buscando alternativa. Isso é co-criar, isso é buscar soluções que poderão, este ano, ser mais ampliadas ainda, com a participação de todos os sujeitos do processo educativo e co-criativo. Então, eu quero desafiar você, professor, professora, gestor, você que tem cargos específicos na gestão e direção da própria CEMED, desafiar você a abrir a mente para a cocriação, a deixar fluir as ideias, mas não ficar preso às suas próprias ideias. Estar aberto e aberta para o pensamento dos outros, entendendo que o que importa mesmo, lá no final das contas, é a satisfação do dever cumprido, é a certeza que os nossos alunos continuarão brilhando, brilhando como tantos brilharam ano passado, brilhando não só porque conseguiram isso e aquilo, mas porque cresceram, porque aprenderam mais, porque se reinventaram junto com a gente. Vamos seguir juntos, co-criando e fazendo a diferença. Muito obrigado. Com isso eu encerro a minha fala, feliz porque tive essa oportunidade, mesmo com essa fisionomia bastante debilitada, e dizer para você que é uma que está aí no estúdio, dizer para todos vocês, eu estou muito feliz por poder compartilhar essas ideias que são novas para todos nós, inclusive para mim, passei mais de 2 meses estudando sobre isso, e dizer para você que é CEMED, que é participação integrante, participa da secretaria, qualquer que seja a sua função. Vamos continuar sendo co-criativos, vamos ficar abertos ao conhecimento, ao aprendizado, à troca de ideias. Muito obrigado. Feliz jornada para todos nós. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação exitosa, né? Nós temos algumas interações aqui no nosso chat e eu queria saber se você pode responder em um bom pequeno intervalo de tempo. Só um minutinho. Então, a Maria Rosângela, ela interagiu aqui conosco no nosso chat, né? Parabenizando também a sua palestra e falando um pouco sobre a empatia é fundamental nesse contexto de cocriação, pois pelos relatos do palestrante é uma partilha de atitudes para o crescimento e desenvolvimento das comunidades inseridas no espaço que vive. O Djalma Maciel também contribuiu falando a nossa ação co-criativa ficou evidentemente na pontuação do SAEB, abordada pela professora Edilene em sua fala aqui. Nós temos também a outra participação da Luciana Nascimento, onde ela diz: professores co-criativos de São José de Ribamar, nós somos. O Capudal Prado
ele fala grande aproveitamento, 100%. Essa formação co-criativa está excelente, muito proveitosa mesmo. Então, assim, se os nossos professores, gestores quiserem compartilhar ou lançar alguma pergunta aí no chat, nós temos ainda o Marcos aqui, já no seu limite, né? E eu queria saber se o Marcos pode contribuir em sua fala. Que bom que os nossos professores, os nossos amigos, né, profissionais estão aqui interagindo conosco, aplaudindo o trabalho da Secretaria de Educação de São José de Ribamar. Então, Marcos, você está percebendo que realmente está tendo essa interação, né? Os nossos amigos, eles estão co-criando, né? Estão aqui a todos os momentos aqui aplaudindo a sua palestra. Então, você pode responder ou pode só participar um pouco mais ou até agradecer essa interação aos professores? Elma, primeiro, parabenizar as colocações de todos os professores, colocações pertinentes, importantes e que nos motivam, todos nós, de CEMED, nos motivam a fazermos muito mais este ano. Em relação à empatia, concordo plenamente. Se nós pudéssemos aprofundar, eu iria aprofundar, mas se sabe, já expliquei as razões. A empatia ela é essencial em tudo, porque a empatia nos faz olhar o outro imaginando a nós mesmos. A empatia diz assim, o que eu não quero para outra pessoa, eu não vou querer para mim. Então, é importante mais a empatia. E as demais observações feitas mostram o quanto esse tema, de fato, é relevante e como temos que aprofundá-lo. Há muita coisa a ser trabalhada, sobretudo no setor público, porque é algo novo para nós. Enquanto as empresas estão aí desde 2004 envolvidas com cocriação, a criação de um produto, numa campanha de marketing, o setor público, infelizmente, está atrasado em relação a isso. Nós precisamos correr, nós precisamos trabalhar essa mentalidade cocriativa. Eu parabenizo também a todos os comentários feitos, comentários muito interessantes, de pessoas que estão atentas ao que está acontecendo aqui. Não somente participando, entre aspas, por uma obrigação, mas estão atentas, ligadas nesse momento, e eu estou feliz com os resultados que estamos alcançando desde já com a nossa jornada. Então, Marcos, nós que agradecemos como CEMED, né? Estamos aqui desenvolvendo o trabalho, o ensino pedagógico. Nós queremos agradecer a participação do professor especialista Marcos Soares, tá? Que a todo momento ele está disponível a nos ajudar, a nos auxiliar, e estamos com essa grande parceria. Muito obrigada, professor Marcos, e melhoras.